essa história é de deixar qualquer um perplexo e assim, sem acreditar como que um ser humano é capaz de fazer isso. 5 Veja coisas que o só. genitor dos meus filhos fez que até o diabo falou: Meu Deus, coragem! Reduziu a pensão dos nossos filhos quando o nosso filho estava com câncer. E ainda descontava quando ele comprava remédio, até sorvete, né? Pro meu filho, que ele só conseguia tomar sorvete quando estava fazendo quimioterapia, ele descontava da pensão. Assinamos um acordo quando nos separamos, aonde ele tinha que pagar o financiamento do apartamento que eu estou. Porém, eu abria mão do carro dele, da empresa dele, e assim ele ficava com um bom valor e eu ficava morando no apartamento, pois ele deixou de pagar o financiamento e eu quase fui despejada. E não, eu não podia ir atrás do que eu já tinha aberto mão, porque eu já tinha aberto mão daquilo. E ele tirou tudo do nome dele para que eu não pudesse mais executar a dívida que ele tinha comigo. Não satisfeito, a esposa dele tentou devolver o meu apartamento para o banco e foi assim que eu viralizei na internet. O banco estava cobrando as parcelas em atraso. Ligou para ele. Ela atendeu e disse que era responsável financeira pelo apartamento. E sugeriu, então, uma dação em pagamento, que é assim: devolve o apartamento para o banco e quita a dívida. Apartamento esse que eu morava com os meus filhos e, inclusive, o meu filho estava com câncer fazendo quimioterapia na época. Solicitou o auxílio emergencial com o CPF dos meus filhos. Então, assim, a tutela era minha, eu tinha direito ao auxílio emergencial, porém eu não consegui. Na hora que eu fui lá digitar, disse que já tinham cadastrado esse CPF. Quando eu fui falar com ele, ele disse que já tinha cadastrado as crianças. Eu expliquei que não podia, porque eu era tutora deles, né? E eu tinha direito ao auxílio e ele não fez nada. E na época eu não pude ir no banco para resolver isso, porque meu filho estava fazendo quimioterapia e estávamos no boom da pandemia. Eu não podia me expor a nenhum vírus para não trazer nenhum vírus para dentro de casa. E assim ele recebeu o auxílio emergencial no meu lugar e nunca me deu R$ 1. Vocês com certeza já viram vários pais, vários genitores que não buscam os filhos no dia correto. Mas espera aí, que o genitor dos meus filhos, ele consegue ir além. Meu filho, mesmo que teve câncer, foi diagnosticado com TDAH e ele precisava fazer um exame para ver se ele tinha TPAC. Esse exame o convênio não cobriu e eu paguei sozinha R$ 1.800. Só que ele é feito em 2 dias e aí eu pedi pro genitor levar em um dia para que eu não faltasse 2 dias seguidos no trabalho. Ele disse que sim, inclusive mandei o endereço, tenho todas as mensagens salvas bonitinho. Chegando no dia, eu levei meu filho até a casa dele, ele não precisou nem buscar na minha casa. Eu levei até a casa dele e o meu filho ficou 30 minutos tocando a campainha na calçada e ele não atendeu. E aí eu não ia deixar meu filho lá esperando na calçada. Coloquei ele dentro do carro e levei ele pro dia de exame e faltei 2 dias consecutivos no trabalho. O que o genitor do seu filho fez que até o diabo disse, meu Deus? E não esquece de me seguir, me deixar bem famosa pra ele ficar puto da vida. Gente, é cada história que a gente vê que a gente fica assim... Não é possível que isso esteja acontecendo, porque como que um ser humano, como que um pai que se diz pai é capaz de fazer isso com o próprio filho? Não entra assim na minha cabeça, não entra. O que está faltando nessa pessoa? É amor? É o que está faltando? Porque assim, não consigo entender um ser humano que faz isso com o próprio filho. Nem se fosse com uma pessoa qualquer eu não entenderia. Imagina sendo com o próprio filho. Gente, aonde a gente vai parar? Tudo bem, a gente sabe que nos últimos tempos o amor se esfriaria, mas assim, passou do ponto, porque tudo que esse ser humano fez aí com o filho, a gente fica assim, não é possível. Quando a gente pensa que não, piora a história. Quem relatou esse fato que aconteceu com o filho dela foi a Aline Macedo. Eu vou deixar o perfil dela aqui abaixo. Vamos dar total apoio para ela, engajar muito nos vídeos dela, porque ela merece, pela mulher guerreira que ela é e pela mãe que ela tá sendo forte por lutar pelo filho praticamente aí sozinha, porque com um genitor desse realmente é melhor estar sozinha, porque não atrapalha o processo, né? E você já viveu alguma história bizarra como essa? Comenta aqui abaixo. Eu sou a Gisele de Barros, essa foi a história de hoje. Um beijo e até mais.